Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Silvinho. Boa noite, Silvinho. Aqui é Vini Bonadia, da Central do Timão. Silvinho, o primeiro tempo muito bom do Corinthians, muito superior ao Atlético Mineiro, mas mais uma vez no segundo tempo a equipe baixa um pouco o ritmo, baixa um pouco talvez a concentração e sofre a virada. Eu gostaria que você comentasse essa diferença da primeira etapa para a segunda. Obrigado e boa noite. Nós tivemos um bom primeiro tempo, sim, anulando jogadas importantes do nosso adversário, um time bem qualificado, jogando por dentro, também nos externos, jogadores importantes, dentro, como referência, atacante, também um bom jogador, enfim, nós trabalhamos para anular todas essas situações e ter a nossa oportunidade de gol em transições mais rápidas, assim o conseguimos. O segundo tempo foi mais difícil, não é que baixa o ritmo, é que o jogo vai passando, o aspecto físico vai pesando normal, não é físico de não estar bem, ao contrário, porque o jogo vai abrindo, os espaços vão aparecendo e o Atlético colocou ainda mais qualidade no jogo e nós tivemos mais dificuldades para defender. O Cássio fez duas defesas muito boas e depois a gente acabou... aquele gol de falta nos trouxe aí uma dificuldade para terminar o jogo. Depois do empate, nos faltou um pouco mais de força para buscar o resultado, embora até o tivemos, numa situação do Marquinhos, um rebote de falta, mas a mais concreta, a do Jô, que deu na trave, e ali já era praticamente faltando 5, 6 minutos para acabar o jogo, e no fim, em seguida, acabamos tomando o segundo gol, e isso aí realmente nós não queríamos. E é um resultado triste, enfim, esse foi um pouco o resumo do segundo tempo também. Boa noite, Silvinho. Aqui é Vitor La Regina, da TV Globo. Na volta para o segundo tempo, as câmeras mostraram você conversando com os jogadores e pedindo muito a transição, foco na transição nesse segundo tempo. Eu queria ouvir de você qual que é a estratégia que você passou para o time no segundo tempo, o que não deu certo, se você acha que de alguma forma o Corinthians atraiu demais o Atlético Mineiro para o campo de ataque nesse segundo tempo. Obrigado. Não, é o de sempre, ninguém volta porque quer, volta porque o adversário tem uma qualidade técnica importante e com posse de bola, com jogadores bem colocados, ele vai te levando para o teu campo. E aí a transição era aqui uma forma mais eficaz que nós tínhamos para poder percorrer 50, 60 metros e jogar no campo adversário. Mas isso é um esforço que no segundo tempo começa a ficar um pouco mais difícil. O primeiro tempo você faz com mais facilidade, o segundo tempo nem sempre. Você tem que sair muitas vezes com um contra-ataque construído, por dentro com qualidade técnica, e algumas vezes você tem uma transição mais em amplitude pelo lado do campo. Nem sempre se consegue, o segundo tempo acaba ficando um pouco mais difícil e, enfim, era um pouco essa estratégia para o segundo tempo de jogo e manter o adversário no campo dele, nem sempre se consegue. Silvinho, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Fugindo um pouco do jogo de hoje contra o Atlético, eu queria que você falasse a respeito dos reforços que estão chegando para o Corinthians. O Juliano, já anunciado oficialmente pela diretoria, e agora o Renato Augusto, também muito próximo de retornar ao Corinthians. O que esperar desses dois jogadores e como você pretende utilizá-los na escalação corintiana? Por favor. Vamos lá, o Juliano é um atleta que eu já o conheço, aliás... É um atleta que todo mundo conhece, teve boas atuações aqui no Brasil, saiu, uma carreira no exterior, teve na seleção brasileira também alguns jogos pontuais, um grande atleta, se apresentou, a partir de segunda-feira deve estar conosco, tem um período aí de treinamento, ele vem de um período de férias, e até mesmo a regularização do atleta é a partir de agosto. Um atleta de alta performance, um atleta que vem ajudar bastante e em todos os sentidos, um atleta de alto nível.
Silvinho, boa noite. Fernando Morales do podcast Timão. Você optou por colocar o Rony no jogo hoje no lugar do Vitinho. Gostaria que você explicasse o que o Rony traz ao time em termos de características e se a alteração surgiu efeito aí no que você esperava. Boa noite, obrigado. Nós tivemos uma construção de 3 meias ali pelo meio campo, porque o Cantígio é um jogador que sai jogando muito bem e dita o ritmo técnico do nosso time. E ele, com 2 meias na frente dele, bem protegidos, assim como era Rony, e começamos com o Gabriel. Assim, depois de 4, 5 jogos, são atletas jovens, nós tivemos uma segunda fase, uma opção já menos do Rony, mais do Vitinho, que também respondeu a seu momento. São atletas jovens que estão maturando, nós conversamos diariamente com esses atletas e entendemos que o Vitor vem de uma sobrecarga de jogo, de minutagem, independente da semana ser aberta, 4 dias nós tivemos de treino, mas enfim, o atleta precisa do seu time, do seu tempo, a volta do Vitinho, do Rony, para dar essa consistência que nós temos no meio campo. A gente tem alternado esses atletas, temos buscado algumas outras alternativas na função, mas alguns outros que nós temos aí, estamos trabalhando, ainda não o fizeram, e não temos uma grande amostra para colocá-los. Outros, enfim, vão chegando e a gente vai buscando um bom encaixe. A volta do Rony é isso, para dar uma sustentação de meio campo. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo menos, a gente precisou trocar, enfim, e não surtiu tanto efeito, em decorrência já que o adversário nos colocou no campo nosso de defesa, porque é um adversário bastante qualificado. Silvinho, boa noite. Jonas Campos da TV Gazeta. Silvinho, quanto à chegada do Juliano, ainda sobre os reforços, e quem sabe até do Renato Augusto, podem ajudar o seu time a subir de patamar e até brigar por coisas maiores no Campeonato Brasileiro? Você acredita que com a chegada de jogadores desse nível, reforços pontuais que cheguem para jogar, para vestir a camisa, com experiência, o Corinthians pode brigar por coisas grandes ainda nessa temporada? O quanto esses caras podem te ajudar nesse sentido? Obrigado e boa noite. Nós já comentamos um pouco do Juliano, é um atleta de alto nível, alta performance, acrescentar muito ao nosso grupo, mas nós pensamos jogo em jogo. Nossa função, e nós desde que chegamos temos falado em construção de um time, de entrega, de organização, e nós vamos jogo a jogo. É um campeonato bastante difícil, um campeonato de muitas viagens, muitos jogos, grandes dificuldades se encontram, e nós temos que ir jogo a jogo, somando, buscando, performando, melhorando, construindo. Esse é o nosso caminho e é o que nós pensamos. Silvinho, Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão, boa noite. Você tem 7 jogos aqui na Neoquímica Arena, apenas uma vitória e 4 derrotas, além de 2 empates. Eu queria que você falasse, são a pouco mais de 20% de aproveitamento. O que acontece aqui dentro? Por que o seu time não consegue jogar ou segurar o resultado? E se um aproveitamento tão baixo como esse, o quanto isso te incomoda? Obrigado. Sim, não incomoda, porque é nossa casa. Estamos passando todos aí por um momento muito difícil, pandemia, dos estádios vazios. Uns sentem mais, outros sentem menos, e a gente obviamente que sente mais, e isso está nítido, está claro. A gente trabalha para reconduzir isso e trazer a força do nosso estádio e do nosso torcedor que não pode comparecer para os resultados. E sim, incomoda, nós temos que buscar formas de somar mais pontos em casa, absolutamente. Também é bem verdade que alguns adversários são de um alto nível, estão lutando por coisas bastante importantes, e tem que ver que a qualidade, muitas vezes, do adversário, sim, também importa nesse percentual, mas absolutamente, é um percentual baixo, independente também, e nós temos que buscar performar melhor em casa. Sentimos falta, sim, do torcedor, do nosso estádio que empurra, mas temos que buscar outras alternativas. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.